E aí, galera? Começou as férias? Então, eu vou ir já pro recanto das férias aqui, ó. Olha só que maravilhoso aqui essa prainha aqui. Onde é que fica esse lugar aqui? Ó, já tem uma água de coco aqui, aguardando aí. Deixa eu dar uma descansada aqui. Oh, tinha um chapéu aqui. Alguém já estava ocupando esse espaço aqui? Alguém mais quer fazer parte das minhas férias? Será que eu vou ter que ficar sozinho? Bom, vamos lá então. Vamos para outra praia, porque essa aqui eu acho que não vingou muito, né? Vamos para outra praia. E então, gente boa, preparado para as férias? Já estou com a mala pronta, ó. Tô tudo já. Vocês que, não sei, parece que não estão animados para as férias. Eu já estou animado. Talvez é porque ainda não saiu aquele sol forte, né? Agora sim. Eu acho que eu estava na lente errada por isso. Meus queridos, que bom. É um privilégio estar aqui na última celebração dos jovens, né? Desse ano, né? Celebração jovem. É um privilégio para mim. Fui convidado pelo Ariel. Muito obrigado pelo convite. E agora a gente vai falar sério. Essa é uma brincadeirinha aqui. Eu trouxe uma mala aqui, porque vai que precisa da mala, né? Vocês vão entender futuramente como a mala é importante, né? Então, eu fui convidado para falar sobre um tema que vocês já estudaram um ano inteiro. Vocês sabem do tema. Então, provavelmente que algumas palavras vão ser redundantes aqui. Vocês vão ouvi-las novamente. Vocês sabem o significado da palavra santo. Sabem, né? Todo mundo sabe? Santo significa separado. Isso é fácil. Isso é fácil, né? Porque é a parte de Deus. Ele nos separou para sermos santos. Então fica fácil para nós sermos santos, porque Deus nos separou para sermos santos. Agora, o difícil é viver em santidade. Por quê? Porque essa é a nossa parte. Aí complica. Aí fica difícil. Então, como é que faz viver em santidade num mundo de hoje? Como é que faz? Como é que faz para viver em santidade num mundo caído, um mundo do pecado? Será que a gente consegue? O que vocês acham? Será que nós conseguimos viver em santidade? Nesses dias, somente é possível pela graça de Deus. Mas hoje, lógico, eu quero aproveitar e falar, junto com esse tema, um subtítulo, tá? O tema é Santidade pela Graça, mas o subtítulo é Graça o tempo todo, ou seja, Deus não tira férias. Nós estávamos todo mundo animado para as férias, e agora Deus não tira férias. E aí, como é que vamos fazer, né? Por que falar sobre isso? Porque chegamos ao final de um ano, de mais um ano. Mais uma vez, é tempo de descansar, tempo de viajar, de fazer festa. É tempo de tirar férias. Né? Eu vi que vocês estão a caráter, já estão prontinhos, né, para as férias. Então, esse é o tempo. Mas o que acontece nesse tempo? É que muitos acabam esquecendo de Deus nessa época das férias. Deus fica um pouquinho de lado. Às vezes assim, eu vou. Mas olha, o que a gente leva junto na mala? Por que temos que ter na mala? É importante. Você vai viajar, faça a sua mala. Primeira coisa que você coloca nela, coloque a sua Bíblia. Uma Bíblia bem grande, que apareça, que quando você for virar a mala, ela vai aparecer, porque ela é grande, né? Ela não tem como ficar escondida. Então a primeira coisa, quando você arrumar a sua mala, coloque a sua Bíblia dentro da mala. E isso vai ser útil para você. Mas eu gostaria que a gente baixasse as nossas cabeças, que a gente estivesse fazendo uma oração agora, então, pedindo a Deus sabedoria e a direção do Espírito Santo. Senhor, louvamos a Ti, agradecemos o Pai, porque chegamos até aqui. Obrigado, Pai, por nossas vidas, porque o Senhor nos conduziu, o Senhor derramou da Tua graça, Pai, da Tua misericórdia sobre nossas vidas. E, Senhor, eu Te louvo por cada jovem que está aqui essa noite, cada jovem, cada pessoa importante para Ti, Deus, porque o Senhor permitiu que estivesse. E o Senhor tem cuidado e guardado os seus corações. Eu creio nisso, Pai. E é uma enorme satisfação, Deus, vê-los aqui. Porque é um sábado à noite onde muitos estão fazendo festas, onde estão perdidos em alguma coisa, Deus. Mas esses jovens estão aqui, Senhor, ouvindo da Tua palavra, cantando os louvores a Ti, Pai, tendo uma comunhão, um relacionamento no corpo de Cristo. Por isso te louvo e te agradeço. E me dá sabedoria, Senhor, me usa, Senhor, como instrumento nas Tuas mãos para ministrar essa palavra. E que essa palavra venha de Ti. Que não sejam as minhas palavras, mas que venha de Ti. E também que possa edificar a cada um essa noite. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus queridos, o texto que eu gostaria de ler com vocês é João 5, do 1 ao 19. Evangelho de João, capítulo 5, do 1 ao 19.
Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes, inválidas, cegos, mancos, paralíticos, e eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante todo esse tempo. Jesus lhes perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou disse: pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. E então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando ao sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu esta resposta: eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Então, meus queridos, eu quero tirar 3 lições desse texto para nós hoje aqui. A primeira lição é a compaixão e a coragem de Jesus. Era um tempo de festa. Jesus subiu a Jerusalém, aonde havia uma festa. No versículo 1 diz: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Provavelmente esta era uma festa da Páscoa ou a festa das cabanas. Não há uma definição bem certa, mas era uma dessas duas que estava acontecendo lá. Agora deixem eu perguntar uma coisa para vocês. No meio de uma festa, será que alguém se preocupa com um doente? Será que alguém se preocupa com enfermos, com mendigos? Essas pessoas estavam lá o tempo todo, viviam lá. Ninguém se importava com eles. E já estavam acostumados. Este homem já estava lá há 38 anos. Em 38 anos, o anjo desceu inúmeras vezes, agitou as águas e ele não foi curado. Então, alguém ia se importar com ele? Alguém ia se perguntar o que está acontecendo com esse homem? O povo já estava tão habituado que não se importava mais, não dava bola. É como nós, muitas vezes, que a gente vê uma pessoa na sinaleira pedindo alguma coisa, né? Às vezes você vê a mesma pessoa repetidas vezes. Quem anda bastante na cidade vai ver que as mesmas pessoas, elas só trocam de sinal. Então ninguém mais se importa muito com essas pessoas. Mas lá era pior, porque esse homem estava paralítico. Mas Jesus se importou com esse paralítico e perguntou por que ele ainda estava lá. Jesus perguntou: por que você ainda está aqui? E a resposta vem do versículo 4 ao versículo 8. Diz assim: de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitar as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Então já começa aí. Era o primeiro que entrava no tanque. Como é que um paralítico ia fazer para entrar no tanque? Deitar numa maca. E olha que eu imagino que uma maca daquela não era um colchão de mola, não. Não era uma coisa que nem a gente tem em casa hoje, né? Não era aquelas macas de hospital que tem até uma catraca que vai levantando, se ajusta a posição. Nada disso. Deve ser uma maca de madeira. Uma coisa precária. E aí no versículo 5 diz: um dos que estavam ali era paralítico, já fazia 38 anos.
Quando viu deitado, soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo. Jesus lhes perguntou: você quer ser curado? Jesus às vezes era engraçado, né? Chegou e perguntou: você está aí há 38 anos. Pois é, tchê. Mas você quer ser curado? É comédia, né? Jesus fazia de vez em quando umas brincadeiras, né? Mas no versículo 7 disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, o outro chega antes de mim. Eu não sei como é que ele estava tentando, né? Se puxando, se arrastando com aquela maca lá para tentar entrar no tanque. Outros chegam antes, né? Então Jesus lhes disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Jesus derrama da sua graça e opera um milagre na vida daquele homem, no meio de uma festa. Aqui nós podemos aprender uma lição com esse homem que há 38 anos estava lá esperando por um milagre. Qual é a primeira lição que nós podemos aprender? Que ele podia ter se conformado com a sua doença. Poxa, 38 anos esperando para ser curado, ele podia ter se conformado. Deu, não tem mais o que fazer, acabou, vou ficar nessa maca mesmo, e partir para outra, e daqui um tempo, e pronto. Então essa é a primeira lição. Segundo, ele podia ter desistido da sua cura. É muito fácil, quando uma pessoa está doente, num estado assim, ela desistir da cura. Mas ele continuava tentando. Ele disse para Jesus: olha, sempre quando eu tento chegar até o tanque, alguém entra na minha frente. Então ele estava lá tentando todo esse tempo. Ele não desistiu da cura dele. E às vezes a gente tem qualquer coisinha que não está legal e a gente desiste, né? A gente desanima. Não pode ser assim, né? Por que ele podia ter desistido? Porque mais da metade da vida dele ele passou naquela maca lá como um paralítico. A sua fé podia ter desfalecido, né? Podia ter acabado com a fé dele e não ter mais esperança nenhuma. Mas ele não perdeu a esperança. Então aparece Jesus, mostrando a compaixão e graça, fazendo um milagre num sábado, na festa dos judeus. Só que então aí surge o quê? Um problema. Surge um problema. Versículo 9 diz assim: imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Mas isso aconteceu num sábado. Esse foi o único problema, aconteceu num sábado. E os judeus já estavam condenando, questionando aquele homem. Por que ele estava carregando a maca num sábado? Poxa vida, era um motivo de alegria, era um motivo para todo mundo dar glórias a Deus. Todo mundo sabia que aquele homem estava lá naquela situação há todo esse tempo. Deviam ficar alegres, deviam estar louvando a Deus, mas foram questionar. Foram irônicos com esse homem, os judeus, porque ele estava carregando a sua maca. Quem que te deu ordem para você carregar a sua maca? Você não pode fazer isso no sábado, é pecado. Mas o versículo 11 diz assim: mas ele respondeu: o homem que me curou disse, pegue a sua maca e ande. Você fica com dúvida quando Jesus te dá uma ordem? Quando Jesus te pede para fazer alguma coisa, você fica com dúvida que alguém pode questionar, alguém pode te acusar porque, será que é legal eu fazer isso no sábado? Eu não posso fazer isso. Ele podia ter pensado assim, esse paralítico, né? Não, hoje não. Senhor, não, eu quero ser curado, mas eu vou esperar vir o anjo mexer nas águas aí, porque eu não vou carregar minha maca no sábado. Os judeus vão brigar comigo, eles podem me apedrejar. Mas o homem pegou a sua maca e foi, obedeceu a Jesus. Então lhes perguntaram, versículo 12, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? Mas no versículo 13 ele diz, o homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Ou seja, Jesus não estava preocupado em receber glória. Se fosse hoje, que uma pessoa aqui tivesse numa maca, não precisava nem ser há 38 anos, podia ser há 5 dias, e um outro homem viesse aqui e fizesse uma oração e aquele homem se levantasse daquela maca, esse homem ia ser glorificado. Ele ia ser o apóstolo, o profeta, ele ia ser o cara, ele ia sair nas mídias. Mas Jesus não quis glória para si. Ele desapareceu entre a multidão. Ele sumiu. Ele só queria ajudar aquele homem que estava há 38 anos preso. Ele quis libertar aquele homem. No versículo 14 diz assim, mais tarde Jesus o encontrou no templo e ele disse, olhe, você está curado, que maravilha, Deus seja louvado, mas não volte a pecar, não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado, e então os judeus passaram a perseguir Jesus, porque ele estava fazendo essas coisas num sábado. Cara, ele estava fazendo uma coisa boa, mas
Pena, né? Que pena que Jesus fez no sábado. E aí ele respondeu Jesus. O que Jesus respondeu? Disse-lhe Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje. E eu estou trabalhando. Como filho obediente, ele disse, meu pai está trabalhando até hoje, eu estou trabalhando. É que nem uma criancinha diz, mas o pai fez, o pai faz, eu também posso. Eu vi o pai fazer. Jesus respondeu assim, meu pai está trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. No versículo 18, por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estavam violando o sábado, mas também estava até mesmo dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. É a mesma coisa que nós dizer hoje que Jesus é o nosso pai. Jesus é o meu pai. Jesus é meu salvador. Para muita gente é inaceitável. Aqui Jesus começa a introduzir o tempo da graça. Aqui Jesus passa a cumprir a lei e começa a distribuir a sua graça. Ele começa a fazer milagres para as pessoas e começa a fazer coisas diferentes. Ele está cumprindo aquilo que ele veio para fazer na terra. Mateus 5,17. Mateus 5,17. Não sei se vocês têm ali, podem abrir aí. Não pense que vim abolir ou revogar a lei e os profetas. Eu não vim abolir nem revogar, eu vim cumprir a lei. Jesus veio para cumprir a lei. Então esta é a segunda lição que nós tiramos desse texto. É a lição da graça de Deus através de Jesus. Ou seja, mesmo quando Jesus estava numa festa, Jesus não deixou de fazer um milagre, de cumprir com a parte dele e derramar da sua graça. E ainda ele cita, meu pai está trabalhando. Ou seja, Deus não tira férias. E a terceira lição que eu quero compartilhar com vocês é viver em santidade. É uma vida em santidade. Ali no versículo 14 que a gente leu, no Evangelho de João, capítulo 5, 14, Jesus encontrou o homem curado e disse, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olhe, você está curado, mas não volte a pecar. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, aquele homem estava doente por causa do pecado. Esse versículo está bem claro. Por causa de algum pecado, ele estava naquela maca. Mas qual foi a consequência desse pecado na vida dele? 38 anos de sofrimento. 38 anos preso numa maca. Eu imagino a dor que esse homem sofreu, a rejeição que ele sofreu, os maus tratos que ele sofreu, a fome, o desânimo e tantas outras coisas. Uma pessoa doente, rejeitada. Mas o primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele recebeu abundantemente a graça imerecida. E Jesus diz, vai e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Ou seja, o pecado aprisionou aquele homem, mas a graça o libertou. A graça de Deus o libertou. Porém, Jesus disse, viva de agora em diante em santidade. Daqui em diante seja santo. Até então, você estava lá, mas agora você foi libertado. Agora você foi agraciado. Então agora você viva em santidade. Jesus está dizendo a esse homem, mude a sua vida daqui para frente. Faça o bem a todos e a todos os dias da sua vida. Seja um canal de bênção para outras pessoas. Você recebeu abundantemente? Distribua essa graça para outras pessoas. No versículo 17, disse-lhes Jesus, meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Ou seja, a vida de Jesus era um viver santo, era fazer o bem todos os dias, era o seu trabalho todos os dias. Então essa é a terceira lição que nós podemos tirar desse texto. Jesus tinha uma vida santa e exercia a sua santidade independente do lugar que ele estivesse. Agora imagino que agora vocês tenham entendido tudo, né? Desses 3 pontos, tão fácil para compreender. Eu imagino que o primeiro ponto vocês entenderam que tirar férias é pecado. Entenderam? Não? O segundo ponto que nós estudamos aqui, eu creio que também ir a uma festa é pecado. Entenderam? Ir a uma festa é pecado. Não? E o terceiro ponto, eu acho que vocês devem se preocupar somente em trabalhar. Mais nada. Porque o pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Entenderam? Foi isso que vocês entenderam? Ainda não? Eu quero fazer uma conclusão aqui do que dá para nós tirar desses 3 pontos. Primeiro é que Jesus não deixou de ser santo mesmo estando numa festa. Ele estava tendo
Aliás, ele estava atento às necessidades das pessoas. Ele estava atento às necessidades. Foi assim, em outra oportunidade, quando Jesus esteve numa festa de casamento. Vocês lembram, né? Jesus transformou a água em vinho. Então Jesus ia nas festas, mas ele estava atento às necessidades das pessoas. Ele se manteve santo numa festa. O segundo ponto, Jesus não deixou de derramar da sua graça, mesmo sobre forte ameaça dos fariseus. Ele sabia que estava sendo perseguido pelos judeus e que poderia ser preso, inclusive. Ou pior, mas ele não deixou de fazer o bem ao necessitado. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto, Jesus tinha uma grande motivação para agir assim. Quem? O exemplo do seu Pai. Jesus só fez o que viu o Pai fazer. O exemplo era seu próprio Pai. E no versículo 19, Jesus diz assim, deu essa resposta. Eu lhes digo verdadeiramente que o Filho não pode fazer nada de si mesmo. Só pode fazer o que vê o Pai fazer. Porque o que o Pai faz, o Filho também faz. Ou seja, Jesus estava na terra para seguir o exemplo do Pai, para fazer a vontade do Pai, para viver em santidade, para derramar da graça do Pai. Essa era a vida e era o propósito de Jesus. Então eu pergunto para vocês, qual é a motivação que você tem para fazer o bem? Jesus tinha. Ele tinha o exemplo. Qual é a motivação que você tem para fazer o bem? Qual é o exemplo que você segue? Qual é o exemplo que a gente segue? Então, como aplicação, também quero falar de 3 pontos aqui e já vou concluir, tá? Como aplicação, primeiro é tudo pela graça de Deus. É tudo pela graça de Deus. Nada fica fora. Pela sua graça, Ele nos permite que tiramos férias. Pela sua graça. Pela sua graça, Ele nos permite que viajamos para lugares lindos e maravilhosos, como essa prainha ali, ó. Por isso que eu já vim de mala e cuia, que nem se diz, né? De bola para prainha. Então, pela sua graça, Ele permite que nós viajamos para lugares lindos e maravilhosos. Pela sua graça, Ele nos permite que nós façamos festas. É tudo pela graça de Deus. Porém, nós nos devemos nos mantermos santos, exercendo santidade em todos os lugares, em todos os momentos, seja na praia, seja na viagem, seja nas festas. Nós temos que ter muito cuidado para não esquecer. Quando Deus nos separou para sermos santos, é para a vida toda, é para a eternidade. Eu não vou deixar de ser santo numa viagem. Agora eu estou viajando aqui, eu vou meter o pé na gasolina, ninguém está vendo mesmo, meus irmãos em Cristo estão vendo, né? Vou jogar latinha no asfalto mesmo para atrapalhar quem vem atrás, depois alguém vai catar esse lixo. Vou extrapolar, porque agora eu estou de férias, eu estou viajando, estou nem aí, esse momento eu vou deixar de ser santo. Depois eu volto, né? Depois, em janeiro, eu volto a ser santo. Não, nós devemos ser santos em todo o tempo, vivendo em santidade. Eu vou para uma festa, então, nessa festa também, vou deixar minha santidade em casa, depois, quando eu volto, eu me visto de novo da santidade, e nessa festa eu vou extrapolar, né? Não tem problema, vou agitar, vou tomar um golinho a mais, vou aproveitar porque estou de festa, vou comer um pouco a mais, até passar mal, depois ter que tomar um Sorizal, um Eno. Então, nós não podemos fazer isso. Nós somos santos o tempo todo e devemos exercer a nossa santidade. Por isso, não desperdice o seu tempo. Às vezes a gente acha que porque não tenho nada para fazer, então não vou fazer nada, não. Quando eu não tenho nada para fazer, é que eu tenho que me dedicar mais tempo a Deus. Porque eu estou de férias, eu não vou ter o meu devocional. Eu não vou ler a Bíblia. Eu não vou acordar mais cedo para fazer uma oração. Eu vou acordar na hora que está na hora já de tomar o meu café, de papai, sei lá. Não. Muito cuidado com isso. O mundo gira tão rápido que nós já estamos no final do ano de novo. Mas vocês lembram que logo, ali atrás, era final do ano também, né? Parece que foi ontem, a semana passada. Ainda mais depois de 50, né? Aí o ano passa voando, né? É assim que é. Então não deixe para amanhã. Amanhã eu faço. Amanhã eu me torno mais santo. Amanhã serei melhor. Não fique protelando. Aproveite a oportunidade enquanto há tempo. O tempo é hoje, o tempo é agora. Muito cuidado com essa questão de amanhã eu me torno mais santo. Amanhã eu confesso meus pecados da semana passada. Não é assim. Então essa é a primeira aplicação para nós. Podemos sim tirar férias, podemos viajar, podemos fazer festa, porque a graça de Deus nos permite tudo isso. Mas devemos fazer em santidade. Exatamente isso.
para que nós servimos de referência para aqueles que estão junto ao nosso redor. Para que nós sejamos exemplo para eles. Segundo ponto, seja corajoso como foi Jesus. Jesus foi numa festa dos judeus no sábado e fez um milagre, que era proibidíssimo pela lei. Jesus foi corajoso. Ele não teve medo do que os outros iam falar ou pensar. Então, como eu disse, quem iria se importar com uma pessoa doente, ou com um mendigo, ou com alguém numa festa? Nós temos o exemplo de Jesus. Nós temos que ser corajosos, nós temos que olhar para as pessoas mais profundamente. Às vezes a gente só olha o exterior da pessoa. Jesus não olhou isso. Jesus olhou profundamente naquele paralítico, porque quando Jesus falou com ele, já sabia do que estava acontecendo com ele. Ele olhou mais profundamente. E nós olhamos só para ver se a minha camisa de praia está bonita, se o meu óculos escuro combina com a minha fachada. Nós olhamos para essas coisas, se a minha bola é da uma marca boa, né? Se a minha mala é Tonin. Então nós temos que olhar as pessoas mais profundamente. Elas não são objetos. Se eu me preocupar com o que os outros vão pensar e falar de mim, eu não vou fazer nada dessas coisas. Eu não vou fazer nada. Eu vou no restaurante e eu não vou orar agradecendo o alimento porque eu tenho vergonha, porque o que os outros vão falar? Será que não tem algum judeu ali que vai dizer, não pode orar no restaurante? Será que não tem algum fariseu? Se eu estou no meio de pessoas e tiver a oportunidade de falar de Jesus e de pegar a minha Bíblia e mostrar, olha cara, aqui no Evangelho de João 14,6 diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Eu posso falar do Evangelho ali, mas aí, mas será que, o que os outros vão pensar? O que os fariseus vão falar de mim aqui? Tenho medo, não sou corajoso. Mas Jesus foi corajoso, fez um milagre lá, não estava se importando com o que os outros iam falar, não. Então esse é o segundo ponto, seja corajoso, viva a tua santidade e seja cristão em todos os lugares, né? Não se esconda se você estiver andando com a Bíblia na mão ou embaixo do braço e as pessoas estão vendo. Não tem problema. Tem coisas piores que as pessoas fazem e elas não têm vergonha de fazer em qualquer lugar. Mas nós, muitas vezes, temos vergonha de ser cristão, de mostrar que somos cristãos. Terceiro e último, vivam em santidade. Não pequem mais, né? É o que Jesus falou para aquele paralítico. Olha, você foi curado, hein? Pô, tá bem, hein? Vocês sabem que uma pessoa que está numa cadeira de roda ou está numa maca há um tempo, ela não consegue levantar e caminhar, mesmo que ela já esteja apta a fazer isso. Ela precisa de apoio, ela vai precisar de alguém que o ajude. Por quê? Porque a musculatura dela ficou fraca. Ela definha, ela fica tão fragilizada que jamais uma pessoa que ficou todo esse tempo, 38 anos numa maca, ia ter condições de levantar e andar e ainda carregar a sua própria maca. Só um milagre de Jesus mesmo. Mas aí, esse milagre foi tão grande para esse homem e para as pessoas que conheciam ele, que Jesus diz, vai e não peques mais. Senão, poderá te acontecer pior do que antes. Então esse é o terceiro ponto. Nós temos que viver em santidade e não pecar mais. Como não pecar mais? É difícil, né? Mas pelo menos podemos evitar o pecado. Tentar evitar o pecado. Mas é possível, pela graça de Deus, nós podemos aperfeiçoar a nossa santidade. Nós não vamos ser plenamente isentos do pecado aqui nesse mundo. Mas nós podemos aperfeiçoar a nossa santidade. A sua vida espiritual deve ser vivida intensamente todos os dias. Sabe? É isso aí. É que nem um jogo de vôlei, de futebol que nós estávamos fazendo agora há pouco. É uma coisa intensa, né? Ou você pega a bola ou ela cai, ou ela te escapa, ela foge. É uma coisa intensa o futebol, o vôlei, qualquer esporte. A nossa vida espiritual com Cristo deve ser assim. Deve ser uma vida intensa, diariamente. Quantas vezes você já recebeu da graça de Cristo? Quantas vezes Ele já derramou a graça dele na sua vida? E o que Ele pede? Para que a gente viva em santidade, para que a gente não peque mais. Porque Ele continua derramando a sua graça sobre a nossa vida. Então, seja um canal da graça de Deus na vida de outras pessoas. Aproveite as suas férias. Faça festa com seus familiares, seus amigos, seus irmãos, com todas as pessoas. Porém, não tire férias de Deus. Não tire férias de Deus. O derramar da sua graça é para que você tenha uma vida santa com Jesus. Esse é o propósito. Então, não tire férias de Deus. Amém? Vamos orar?
Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai, te agradecer, Pai, porque tu derrama da tua graça sobre as nossas vidas. Senhor, sabemos que somos santos, separados, somos filhos de Deus, mas todos os santos devem viver em santidade. Que o teu Espírito Santo que vive em nós possa nos orientar, possa nos dar a direção, possa nos lembrar todos os momentos, todos os dias das nossas fraquezas e que a gente possa se policiar e que a gente possa buscar ao Senhor a todo instante. Que a gente viva intensamente essa vida espiritual no qual depende de um esforço, de um sacrifício muitas vezes. Um sacrifício que não é tão difícil, Pai. O sacrifício de deixar de lado um pouco as coisas que eu gosto, as coisas desse mundo, deixar de lado as mídias, deixar de lado a preguiça muitas vezes. Muitas vezes deixar de lado a covardia, porque eu não tenho coragem de viver uma vida intensa com Cristo, como a tua palavra nos ensina. Então, Senhor, eu peço que tu conduza a todos esses jovens e que eles possam buscar em ti essa força, essa coragem e essa alegria de viver pela tua graça, de receber da tua graça como aquele paralítico recebeu. E que cada um aqui, Senhor, possa ser sempre grato, que possa transformar o seu dia a dia num momento de bom testemunho e de fazer o bem a outras pessoas também. Eu te peço por isso e te louvo e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém.